Atividade Ler e Escrever, página 161. Ortografia. Releitura com focalização, parte 1. 1. Leia o texto em parceria com seu professor, a seguir discuta com seus colegas. Então, nessa atividade, nós vamos só fazer leitura e fazer algumas observações, tá? Você não vai precisar fazer nada, escrever nada nessa atividade. Então, vamos lá. Você já comeu formiga? A tanajura é uma formiga bem grande, com 30% de gordura, 15% de proteína e um bumbum enorme. Durante anos foi comida de índios e hoje faz parte da culinária do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, onde ficam as cidades de Taubaté e São José dos Campos, por exemplo. O bichinho é consumido puro ou com farinha. As crianças gostam muito de caçar tanajuras durante a revoada delas. O escritor Monteiro Lobato, que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, gostava muito da formiga e a comparava ao caviar, feito com ovas de um peixe da Rússia chamado esturjão. Bom, que tipo de texto é esse? Ele é um texto instrucional? Ele é um texto informativo? O que vocês acham? Ele é um texto informativo. Ele está informando alguma coisa. Qual é o assunto desse texto? O assunto é sobre a formiga como alimentação. Existem alguns países, alguns lugares que comem coisas que nós não comemos, né? A formiga é um caso desse. Só que aqui está falando no Brasil, no estado de São Paulo, né? E a formiga é um tipo de alimento. Então, fala aqui na culinária do Vale do Paraíba, que fica no estado de São Paulo, as cidades de Taubaté e São José dos Campos, né? Fala do escritor Monteiro Lobato, que gostava muito de comer formiga, né? Então, é um texto informativo. Agora, vamos marcar as palavras que têm regularidades ortográficas, as palavras que têm regras na escrita, tá? Nós não vamos marcar todas, porque são muitas, nós vamos marcar algumas. Então, vamos começar aqui. A tanajura é uma formiga bem grande. Bem grande. São palavras com regras? Sim. Eu uso M no final das palavras e antes de P e B. Então, aqui eu tenho uma com N porque não tem P e nem B. Com final de palavra, final de frase, ó, com gordura, proteína, bumbum. Também é uma palavra que tem regra. Durante anos foi comida de índios. Olha aqui de novo, ó. Ao durante também, ó. Eu só uso M antes de P e B. E hoje faz parte da culinária do Vale do Paraíba, estado de São Paulo. Onde, de novo, ficam as cidades de Taubaté e São José dos Campos. Olha aqui, ó, M antes de P e B. Por exemplo, na verdade, aqui no uso do X não tem regra, né? É uma palavra irregular, mas no uso do M, sim. O bichinho, o CH é irregular, não tem uma regra, é consumido, olha o N antes do S. Puro ou com farinha. Eu não vou marcar o com porque nós já marcamos lá em cima. As crianças gostam muito de caçar as tanajuras durante, a gente já marcou aqui, a revoada delas. O escritor Monteiro Lobato, que escreveu, eu vou marcar a palavra escreveu porque ela é um verbo e o verbo termina com U, então aqui tem uma regra. Do Sítio do Pica-Pau Amarelo, gostava muito da formiga e comparava ao caviar, feito com ovas de um peixe, um
Peixe não tem regra. Rússia, pode-se dizer 2 S entre vogais para ter som de S, chamado esturjão. Tá? Então, esse foi o primeiro texto. Vamos ler o segundo. Receitas de içá. Ferver apenas o bumbum das formigas por cerca de 30 minutos. Depois de escorrê-las, levar ao fogo com gordura, mexendo sempre até torrar. Em seguida, polvilhar com farinha de mandioca ou de trigo. E esse texto, ele é informativo? Ou ele é instrucional? Ele está informando alguma coisa ou ele está ensinando a fazer alguma coisa? Ele está ensinando, então ele é instrucional. Ele está ensinando a fazer uma receita usando o bumbum da formiga. Então, ele começa aqui ordenando, ferver apenas o bumbum. Depois, escorrê-las, mexendo sempre, polvilhar. Essas são palavras que dão ordem. São palavras de ação que dão ordem, né? Então, aqui a gente tem um texto instrucional. Vamos continuar marcando as palavras. Bumbum, eu já marquei lá, não vou marcar de novo. Escorrê-las, 2 R's, ó, tem regra. Levar ao fogo com gordura, mexendo, o X não tem regra, é uma palavra irregular, mas o N aqui tem. Então, vamos marcar. Sempre até torrar, torrar também. Em seguida, polvilhar, não tem regra aqui se é com U ou com L, com farinha de mandioca ou de trigo. Ah, então, aqui nessa atividade, a gente viu os tipos de texto, né? Texto instrucional e texto informativo, e relembramos as palavras regulares. Ok?